é inevitável. A gente sempre pensa sobre a vida, né? A gente tem as reflexões sobre essa vida nossa. Essa vida que nos desafia, a vida que dói, que surpreende, a busca pelo caminho para viver bem ou da melhor forma possível. E tudo isso faz parte do trabalho do jornalista, filósofo e professor doutor Clóvis de Barros Filho, que na pandemia criou um podcast para conversar sobre ela, a vida. E alguns dos podcasts estão neste livro que ele acaba de lançar, Inédita Pamonha, que é o nome, o título, né, desse podcast. Eu tenho a honra de conversar com ele agora. Professor Clóvis, bom dia, obrigada por aceitar o meu convite e vir falar sobre ela, né, sobre a vida, esse cotidiano nosso e esse trabalho que você começou a fazer junto às pessoas, provocando essas reflexões no podcast Inédita Pamonha. E agora o livro, eu achei curioso, os piores episódios, professor, por quê? Bom dia, Mônica. Sou eu que agradeço o seu convite, muito obrigado. É uma alegria estar aqui com você. Essa provocação na capa, ela se deve a uma curiosidade. Eu fazia o episódio toda quinta-feira e a gente tem condições de medir a audiência, né? Medir o apreço, o maior número ou menor número de ouvintes e era curioso porque aqueles episódios que eu achava mais caprichados, que me agradavam mais, que eu fazia com mais esmero, eles eram muito menos ouvidos do que aqueles que eram feitos, digamos, mais às pressas e que eu não via, assim, tanto interesse. Então, dada essa incompatibilidade entre o meu gosto pelos episódios e a audiência, que era muito recorrente, regular, eu então decidi publicar um livro com os episódios que o pessoal gosta mais e como eu reputava serem os piores, então eu botei na capa os piores episódios. Os piores episódios são aqueles que agradam mais. Aliás, costuma ser assim mesmo, né? Às vezes a gente tem uma ideia que nem sempre é alinhada com o apreço das pessoas e tá tudo certo. Por isso a brincadeira na capa era uma estratégia aí de marketing editorial, né? Para atrair a atenção do leitor. Eu ouvi seus podcasts, gosto bastante de escutá-lo. E o podcast veio na pandemia, quando tudo começou a desmoronar, quando a nossa rotina foi mudada quase que praticamente do dia para o outro. E eu me lembro aqui, no seu livro, você dizendo que contratos, palestras desmarcadas, contratos desfeitos, tudo virou um turbilhão, uma bagunça. E você sentiu essa necessidade de conversar com as pessoas sobre essa vida nossa, essa vida real? No final das contas, a quarentena acabou nos isolando muito e a única maneira é recorrer aí às nossas técnicas, a todo esse aparato que nós temos para conversar com as pessoas e chegar na casa de todo mundo. Então, eu resolvi toda quinta-feira fazer um episódio que desse conta de alguma reflexão que eu tinha feito. No começo era muito relacionado aos temas do momento, como reinventar-se, né? Como ter resiliência, não baixar a guarda, continuar empenhado, tomar cuidado, segurança consigo mesmo, preocupações sanitárias, etc. Mas depois... nós estamos aí no episódio 150, quase, portanto, 150 semanas do começo da pandemia. O que chama mais atenção é que as reflexões sobre a vida, elas são tão fundamentais quanto surpreendentes. Quer dizer, é tão óbvio que precisamos pensar sobre a vida, mas, ao mesmo tempo, é tão raro que isso aconteça. Por quê? Porque temos o hábito de vivê-la no piloto automático, acordando de manhã, fazendo as coisas que sempre fazemos, cumprindo com as nossas obrigações, indo dormir, muitas vezes reservando um momento de felicidade para o final de semana, sem perceber o absurdo desse tipo de distribuição, porque... Você concordará comigo, Mônica, Sim. Se a vida precisa esperar sexta-feira, 18 horas, para ser feliz,
pelo menos é o que indica a expressão happy hour, né? Happy hour, sexta-feira às 18 horas. Então a vida é muito ruim, porque sexta-feira às 18 horas demora demais para chegar, né? E seria muito adequado se pudéssemos refletir sobre a possibilidade de aproximar a felicidade para segunda-feira, né? Você que começa a trabalhar tão cedo, né? Que a felicidade comece logo cedo e que happy hour seja coincidente com o trabalho e não quando o trabalho acaba. Essa expressão é uma expressão nefasta. Então, veja que esse é um exemplo de preocupação, não é? De como fazer do trabalho um motor de satisfação, de felicidade, de realização, muito mais do que um pedágio existencial a pagar para poder se sustentar e sustentar seus dependentes.